Você precisa entender a sua operação. Você precisa entender o que está acontecendo. Lembra que você precisa ter empatia? Pois bem, se você tiver empatia suficiente, você vai entender o que o seu cliente interno, o que uma outra área está precisando de você. Você vai entender e você vai ver se você consegue fazer aquilo, se você consegue atender o que eles estão precisando. Tem uma frase muito bacana, né? Entender para atender. Esse é o princípio da empatia. Você primeiro entende e depois você atende. E nesse caso, se você avaliou o que aquela área estava precisando de você e você percebeu que você não vai conseguir atender aquilo, mas você procurou todos os meios de conseguir fazer, qual que vai ser o seu retorno para aquela área? O seu retorno vai ser simplesmente falar para a área, olha, eu não consigo fazer dessa forma. Você vai negociar o atendimento. Vai negociar o atendimento. Você vai falar que não consegue fazer, mas já vai propor uma solução. É isso que você tem que fazer. Não adianta simplesmente dizer não por dizer não. E olha, eu cansei de ver isso acontecer. Eu cansei de ver profissionais que a gente ia fazer, recebia uma determinada solicitação e a primeira palavra era não dá para fazer. E aí, o que acontecia? Você acabava recebendo uma ligação ou você liga para o gestor dessa pessoa, conversa com o gestor e aí descobre que dava para fazer. E isso é péssimo profissional. Por que é péssimo? Porque precisou falar com o gestor dele para conseguir fazer uma coisa que ele mesmo poderia ter conseguido fazer e poderia ter ali atendido aquele cliente interno, atendido aquela área que estava demandando uma coisa diferente dele. Por isso que você não pode dizer não apenas por dizer não, mas você precisa aprender a hora certa que você precisa falar isso. Tem horas que realmente você precisa, por quê? Porque você não vai conseguir atender o que aquele seu cliente interno, o que aquela área precisa de você. E uma coisa muito importante para você entender. Essas habilidades, essas habilidades que a gente chama de soft skills, que são habilidades comportamentais, elas estão diretamente relacionadas a habilidades técnicas, que são as hard skills. E como é que elas se relacionam? Como é que isso se amarra? Da seguinte forma, você pode ser o cara mais competente tecnicamente. Você pode ser o profissional mais competente tecnicamente, ter os melhores cursos, ter as melhores formações. Isso é o que? Hard skill. Você pode ser realmente uma pessoa que domina muito daquilo. Porém, se você não souber se relacionar com as pessoas usando essas soft skills, dificilmente você vai conseguir ir longe na sua carreira. Você não vai conseguir. Por quê? O nosso dia a dia de profissional, a gente está o tempo inteiro se relacionando. Não tem como a gente fazer as coisas sozinhos. A gente precisa o tempo inteiro do apoio das outras áreas, do apoio dos colegas de outras áreas, dos colegas da própria equipe. O tempo inteiro a gente está precisando disso. Então, por mais competente tecnicamente que você possa ser, por mais competente, por mais forte que são as suas hard skills, se você não conseguir desenvolver as suas soft skills, você não vai conseguir definitivamente atingir o que você está buscando para você. E o que você está buscando para você? Crescimento profissional. Ninguém vai para uma empresa simplesmente para ficar parado naquele cargo, naquela posição. Todo mundo que começa a trabalhar ou que está trabalhando, tem a ambição de crescer. E aí muita gente confunde ambição com a palavra ruim. Não, mas você ser ambicioso é ruim. Ambição não é ruim coisa nenhuma. A ambição é o desejo que você tem de conseguir alguma coisa. O que é ruim é quando você coloca esse desejo de conseguir alguma coisa e faz isso de forma antiética, com falta de respeito. Isso é ruim. Aí não é ambição, aí é falta de ética, é desrespeito profissional. Então você ter a ambição de querer crescer, de querer chegar a cargos na logística que ganham mais de 8 mil reais por mês, isso é, na verdade, o que você tem realmente que ter. É a sua motivação. É a sua motivação para você ir todo dia trabalhar. Por quê? Porque você quer crescer, você quer subir o próximo degrau, você quer crescer profissionalmente. E para conseguir fazer isso,
Você tem que ter a combinação das hard skills e das soft skills. E quando a gente fala de como que você consegue fazer isso, você precisa ter alguém com experiência para te ajudar. Muitas vezes você vai tentar fazer isso sozinho e você não consegue fazer. Quando você tem alguém que consegue te explicar, que consegue abrir os seus olhos para algumas coisas que de repente você pode estar fazendo errado e que está comprometendo o seu resultado, esse é o grande pulo do gato. E esse pulo do gato não é todo mundo que consegue ter. Por quê? Porque não é todo mundo que tem uma pessoa do lado que pode ajudar a abrir os olhos e a entender por que não está conseguindo emplacar aquela meta, por que não está conseguindo emplacar aquelas ações, implantar aquelas ações para melhorar os resultados. E se você não tem uma pessoa que te ajuda nisso, uma pessoa que te ajuda a abrir os olhos para você perceber que de repente você não está indo pelo caminho certo, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar batendo e não vai conseguir chegar aonde você quer. Por isso que a grande virada do jogo é quando você tem alguém te ajudando. E esse alguém não pode ser qualquer pessoa. Você tem que ter uma pessoa que realmente já tenha passado por aquilo. Uma pessoa que tenha experiência. Uma pessoa que tenha vivência, que consiga compartilhar contigo a experiência e encurtar o seu caminho. Uma pessoa que já bateu a cabeça, que já errou e que aprendeu com os erros. Essa é a figura do mentor. Então, quando você tem uma pessoa que é o seu mentor, ele vai te ajudar não só na parte técnica, mas também nessa parte comportamental e emocional. Sabe por quê? Porque você muitas vezes vai ter dificuldade de colocar a parte técnica para andar, para rodar, se você não tiver a parte emocional bem redonda, bem certinha. E aí eu vou te falar uma coisa. Diversas vezes eu vi profissionais tecnicamente muito competentes mesmo, mas profissionais que você via que eles não cresciam. E por que eles não cresciam? Porque as pessoas costumavam comentar o seguinte: tal profissional, ele é muito bom, ele entende muito daquele assunto, só que, tinha sempre um porém aí, só que o jeito que ele faz, o como ele faz, como ele se conduz aquela situação, destrói toda a parte positiva que ele tem. O como é o soft skill. O você fazer, toda a habilidade que você tem para fazer aquilo, toda a parte técnica que você tem, todo o conhecimento técnico que você tem, se você não souber como fazer aquilo, como envolver as pessoas, como influenciar as pessoas, você não vai conseguir usar todo esse conhecimento técnico em prol de bater a sua meta, em prol de melhorar o seu resultado e de resolver um problema na sua atividade, na sua operação, na sua área.